Após as fortes críticas do governo brasileiro em relação a Israel e a discussão, segundo o Brasil, de que Israel comete genocídio na faixa de Gaza, houve um esgarçamento de relações entre Brasil e Israel. No último domingo nós tivemos manifestações pró-democracia a favor do ex-presidente Bolsonaro e nestas manifestações nós pudemos ver muitas bandeiras de Israel ao lado de bandeiras brasileiras e milhares de pessoas enrolados na bandeira do Brasil e também na bandeira de Israel, como se fosse ambos uma coisa só. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, o que significa a bandeira de Israel nas manifestações na Avenida Paulista pró ou a favor do ex-presidente Bolsonaro. Mas antes, aqueles recados importantes do YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. Eu gostaria de pedir a você que divulgue o nosso conteúdo mais uma vez e você que quer aprender geopolítica, dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. E claro, venha fazer parte do território geopolítico e estudar a fundo todas as questões que envolvem as relações internacionais, a história recente e assim por diante. Pessoal, meu objetivo aqui no vídeo de hoje com vocês é fazer uma interpretação a respeito do que acontece no Brasil e esta polarização que existe entre Israel e Palestina, que de certa maneira reflete o debate brasileiro hoje entre esquerda e direita. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que Israel não significa necessariamente direita e nem Palestina significa exatamente esquerda. Não é assim que o mundo funciona. Certamente o mundo é muito mais complexo do que isso, não é? Nós podemos até interpretar, segundo alguns analisam, da seguinte maneira. Existe um alinhamento do atual governo do Brasil com o que se chama de novo mundo surgindo, no mundo da multipolaridade. Os críticos vão dizer que o Brasil se alinha a grupos terroristas, ditatoriais e assim por diante, não é? Entretanto, os que aprovam o atual cenário da política externa do Brasil, comandada pelo Lula, vão dizer que não, é o Brasil sendo protagonista do chamado Sul Global. Os críticos falam o contrário, conforme dissemos, que é simplesmente um apoio a ditaduras e assim por diante. Agora, esta questão da Palestina é bastante delicada, porque é um fato que a consequência da guerra Israel-Hamas, a consequência é a morte, infelizmente, de pessoas inocentes. Acabou, né? Isso é inquestionável, não tem como falar que não, né? Por mais que não se goste do Lula ou de outros líderes que criticam Israel pela guerra em Gaza. Entretanto, não há também a mesma veemência de crítica ao Hamas e o pedido para que o Hamas liberte os israelenses que estão até hoje no cárcere privado, que foram sequestrados lá no dia 7 de outubro, conforme nós sabemos. Agora, uma coisa importante é, a questão palestina, ao longo da história do Brasil recente, ela é fortemente associada às questões à esquerda, por quê? Né? E claro, Palestina é uma coisa, Hamas é outra, sem dúvida. Mas a questão da causa palestina é algo que, de certa maneira, está associado à esquerda, é porque o pensamento é um pouco assim. Palestina resiste a Israel, que resiste aos Estados Unidos. Portanto, a resistência ao Império Econômico Americano e o seu grande aliado no Oriente Médio, que é Israel. Então, o apoio eventual à causa palestina é vista em diversos grupos mais à esquerda, justamente por esta associação, né? Onde a Palestina representaria, sem dúvida, uma resistência ao imperialismo econômico norte-americano e assim por diante, conforme nós mencionávamos. E o imperialismo americano se expande para a região do Oriente Médio a partir do seu importante aliado na região, que é o Estado de Israel. Aqui no nosso canal tem um vídeo tratando especialmente por que os Estados Unidos apoiam Israel e tal, mas não é nem o nosso caso, é só uma associação. É claro que se nós pensarmos essa associação é um pouco grosseira, sem dúvida, até porque nós temos rabinos, nós temos judeus ortodoxos que não concordam do modo de ocupação de Israel na região do Oriente Médio. Existem críticas dentro da própria sociedade judaica
contra ao modelo de ocupação nos assentamentos a partir de 67. Tudo bem? Eu sei, o mundo é muito mais complexo, né? Antes que alguém venha querer me avisar. Mas a leitura, a interpretação, meu amigo, é para entender por que há esta associação entre esquerda e Palestina. É a lógica da Guerra Fria. E esta lógica foi fecunda na história do Brasil, sobretudo no ensino a jovens, não é? Muitas vezes em cursinhos ou mesmo no ensino médio. Por sua vez, na década de 2010, em especial 2013, 2014, naquele grande movimento de manifestações contrárias ao governo Dilma Rousseff, nós temos a bandeira de Israel aparecendo naquelas manifestações, e estas bandeiras foram ganhando um espaço cada vez maior junto a estes manifestantes, que passaram a compreender Israel como um país livre, um país a ser seguido e um país exemplar. Em especial, há uma leitura, inclusive, de que Israel representa a terra sagrada para os cristãos, em especial os cristãos evangélicos. É o caso do evangélico, que em alguma medida é biblicista e tem uma leitura de que o Israel representa e significa o povo de Deus escolhido e assim por diante, que habitam a Terra Santa, etc. Não, por acaso, inclusive ontem, algumas senhoras foram entrevistadas ali na Paulista e perguntavam a ela por que elas apoiavam Israel. E elas falavam, porque Israel é um país cristão. É claro que quem sabe, quem conhece um pouco mais a fundo, sabe que Israel não é um país cristão. Israel é um país marcado profundamente pelo materialismo, pelo ateísmo forte e militante, né? Além disso, Israel é um país que, em termos de religiosidade, é um país predominantemente judeu. É claro que estas pessoas estão se referindo a uma Israel em alguma medida bíblica e, obviamente, nós temos que, sim, em Israel existem importantes simbologias do cristianismo, até porque Jesus viveu na região do Oriente Médio e, claro, Jesus esteve naquela localidade. Na região do Oriente Médio nós temos a existência do Cristo, com a região sagrada para os cristãos, o Templo da Natividade, o Monte das Oliveiras, o Santo Sepulcro. Então, é por conta destes símbolos que há esta interpretação biblicista, parte dos evangélicos, que vê Israel como algo belo, algo bom, e assim por diante, e por isso esta associação política. É claro que nós vamos ter políticos no Brasil, como é o caso da própria campanha eleitoral de 2018, quando Bolsonaro, falando para essa base evangélica, dizia que se fosse eleito, iria transferir a capital, ou melhor, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade sagradíssima para os cristãos. Tudo bem? É por causa disso. E quando nós olhamos os Estados Unidos e o governo de Trump mudando a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, é justamente sob este ponto de vista, em especial desse eleitorado, que é um eleitorado evangélico e que tem em Jerusalém uma cidade sagrada. Tudo bem? Então, quando nós observamos esta divisão entre Brasil, no Brasil, Israel, Palestina, é uma divisão que tem sido explorada politicamente por políticos profissionais, tudo bem? Eu diria até pelo presidente atual e pelo ex-presidente. Em alguma medida, os debates, não é político, dividindo a causa palestina e o Estado de Israel e o direito de existência do Estado de Israel, esse debate na base da sociedade, não é? Justamente por conta dessas interpretações. Uma interpretação da Guerra Fria de que a Palestina é a resistência, ok? E uma interpretação a respeito do Israel bíblico, feita em especial pelos evangélicos. Por sua vez, porém, há sim aqueles que dizem que não. É porque Israel é uma democracia, seria a única democracia no Oriente Médio, que, por sua vez, tem os valores que deveriam ser seguidos pelas democracias e, por isso, o Brasil deveria se aproximar de Israel e não do território palestino ou dos palestinos. Porém, por fim, parece que não há uma clareza, e para isso estamos aqui no nosso canal do YouTube, ok? Para dizer que uma coisa é o palestino, outra coisa é o Hamas, tudo bem? É claro que o Hamas é um grupo palestino, mas não representa exatamente a mesma coisa, ok? Outra coisa é o Estado de Israel, que não é um país cristão, embora tenha as simbologias cristãs, ok? E os valores, inclusive, do próprio Estado laico de Israel hoje, muitas vezes nem dizem respeito e são até contrários ao que pensam os cristãos. Então, o que nós podemos observar é que há uma enorme confusão a respeito disso tudo.
Mas eu tentei com vocês aqui trazer um pouco por que existe essa diferenciação e estas associações esquerda-direita. No mais é isso. Bons estudos e reitero a você, venha fazer parte do nosso território geopolítico, estudar geopolítica e ter debates de alto nível, compreender de uma maneira mais profunda e os conceitos e a contextualização de tudo que acontece no mundo. Bons estudos e, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.